Nós passamos muito tempo preocupados com a aquisição de bens, de estarmos aí amealhando e juntando recursos, esquecemos do nosso bem maior que é a nossa saúde. E aí nós vemos aqueles quadros que estamos já nos acostumando a ouvir, que o indivíduo trabalhou muitos anos da sua vida e conseguiu grandes conquistas, mas não pôde desfrutar porque tem que gastar o que conseguiu para repor a própria saúde. Então, hoje já não precisamos mais desses processos. Já temos a oportunidade de criarmos estruturas internas em nós e pessoas preparadas que possam nos ajudar. Um ponto também bastante importante dentro do que nós estamos querendo dizer é a autoafirmação. Nos autoafirmarmos a cada dia. A autoafirmação com frases positivas. Nas religiões indianas, no budismo, usa-se muito os mantras, seria aquela repetição de frases que ajudam a manter o equilíbrio. O Pajuna Caridade é um espírito muito sábio que nos ensina sempre nos pediu para que nós repetíssemos diariamente, por várias vezes, as seguintes palavras: sou feliz, forte e poderoso. Quando o benfeitor nos falou disso, nós não entendemos muito bem o que ele queria dizer e achamos aquilo uma coisa muito simples, até de certa forma simplória na fala do benfeitor. Mas depois, com o decorrer do tempo, com as pesquisas relacionadas à mente e às questões do espírito, vimos que o benfeitor tem muita razão quando ele nos coloca dentro desse processo de fazermos as autoafirmações. Porque quando eu estou afirmando algo em voz alta, meus sentidos estão captando aquela fala, e essa fala vai fazer com que todo o meu ser, todas as células do meu corpo, comecem a trabalhar em busca daquilo que eu estou afirmando para mim mesmo. Por isso que é importante nós afirmarmos: sou poderoso, forte e feliz, ou algo que transforme o nosso íntimo, a nossa forma de pensar, para que depois, na sequência, o nosso próprio campo magnético reproduza essa energia das palavras que nós estamos utilizando. Tem um livro que não é tão recente, mas é um livro de uma lavra bastante interessante dos últimos tempos, que vai falar exatamente disso, que vai falar desse processo de você cuidar da própria mente, limpar a mente desses processos negativos que nós estamos vendo, das ideias que muitas vezes povoam a nossa mente, trabalhando-nos para que nós nos transformemos em indivíduos doentes, irritadiços, nervosos. Nós vemos hoje que muitos dos indivíduos estão aí nas ruas com sentimentos nocivos internamente. Basta você olhar para o indivíduo, ele já te olha com vontade de agredir, não se cumprimentam mais as pessoas dentro de um processo de um bom dia, de uma boa tarde. Isso indica que o íntimo das pessoas não está bem. Hoje nós estamos vendo as pessoas com muito mais frequência voltadas para os meios da tecnologia, andam na rua teclando, andam na rua com diálogos que muitas vezes fazem até com que elas percam a noção do tempo. Esses dias atrás nos deparamos com uma moça escrevendo no celular e quase foi atropelada, quase aí perdeu a vida por uma questão de falta de atenção ou de uma atenção demasiada em algo que não lhe trará nenhum benefício. E outros processos que nós vamos vendo: namoro virtual. O indivíduo convida uma pessoa para um relacionamento de forma virtual, e de forma virtual essas pessoas começam a se relacionar. Alguns dão certo, não sei de que forma, mas por outro lado nós vemos aí vários e vários problemas relacionados à falta do contato, à falta do diálogo verdadeiro, ao ponto de nós vemos um repórter fazer toda uma estrutura de pesquisa para saber como essas coisas funcionam, funcionam,
criou na página do Facebook fake e criou todo um perfil. E esse perfil foi divulgado e quem acabou acessando esse perfil para os relacionamentos? As meninas, por volta de 11, 12, 13 anos. E aí o que ele faz? Marca encontro. E as crianças empolgadas com aquele perfil, porque naturalmente ele se travestiu de uma imagem de um homem formoso, com barriga pequena, músculos, carros, enfim, de forma com que encantasse aquelas meninas, não é? Falou das questões relacionadas ao skate, ao surf, não é? A essas questões que essa garotada gosta. E marcou um encontro com aquela menina para aqui a 2 dias, em tal lugar. Quando chegou lá, parou o carro. Naturalmente que com um teste, ele informou o pai e a mãe em relação ao que havia acontecido. E o pai e a mãe ficavam escondidos na parte de trás do carro. Quando a menina chegou, o pai havia duvidado. Minha filha não quer muito bem, minha filha não faz isso não, pelo amor de Deus, eu quero estar lá para ver, isso está mentindo para mim. O pai duvidou. Quando de repente a menina apontou para o encontro, no começo quando viu o repórter ficou meio decepcionada, porque achou que era um garotão, tequinho, uma coisa toda que ele havia descrito. Quando viu que era um tiozinho meio careca, ficou assim, mas viu que o carro era legal, abriu. O rapaz abriu a porta, ela entrou sentadinha, encolhida, quase não alcançava o vidro de tão pequenininha que era. O cara olhou para ela e falou assim: você veio ao nosso encontro. E o pai, quando ouviu essa frase que ela deixa para o pai aparecer, ele coloca a cabeça por cima do banco e fala para ela: o que você está fazendo? E a menina olha, não sabe o que dizer. Se fosse o meu, como tem vários, ela estaria em risco. E o pai, assustado com aquele fato, percebe que a educação que ele havia dado para a filha era uma educação distante. E que os meios que nós hoje gostamos muito têm muitas armadilhas. Não é? Hoje nós estamos falando de fake news, de informações que são transmitidas com a velocidade da luz, podemos dizer assim, que acabam transmitindo e nós acreditamos, caímos que nem patinhos em relação àquilo que é falado. Tem muita coisa boa também. Mas até que ponto tudo isso é importante para a nossa vida? Até que ponto é importante nós darmos mais atenção a essas situações do que o que vai verdadeiramente no nosso íntimo? E o que é que nos chama mais atenção? As boas notícias ou as notícias tanto quanto trágicas? Não é? Porque nós, mais ou menos, estamos formatados para observarmos a vida e vermos o ponto negativo que ela traz. O ponto de negativismo desses últimos tempos. Aliás, naturalmente no Brasil, estamos com o nosso íntimo e com o nosso pensamento negativo, porque a crise que nós estamos enfrentando é a maior crise da história do país. Que ajuda mais do que as crises dos governos anteriores. E isso tem nos trazido até determinado ponto, certa angústia, certos sentidos, mas tudo isso tem um tempo para acabar. E quando isso tudo passar, como é que nós vamos estar? O que é que eu desejo para mim hoje? O gato. Devemos visitar. É gata. Né? Da barriga. Está grávida, né? Então, o que é que nós desejamos para nós? O que é que nós estamos plantando? Plantando o que nós nos referimos, já voltando à nossa visão do Evangelho, é um plantio de algo bom. O que é que eu quero colher para a minha vida? Estruturalmente, o que é que eu estou fazendo hoje? Eu tenho uma visão otimista ou uma visão pessimista da vida? O que é que eu estou fazendo de mim? Para onde eu estou indo e onde eu quero chegar? Naturalmente, quando nós estamos falando isso, nós não estamos aqui pensando em idade.
Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu já estou numa certa idade, eu já não tenho muito o que fazer, isso é um engano muito grave, porque para nós espíritas e espiritualistas, nós não temos uma idade. Nossa vida, ela é uma vida imortal. Nós somos seres imortais. Então aquilo que eu não consigo terminar no período encarnatório, eu termino no plano espiritual. Então se eu começo a estudar aqui, eu posso muito bem terminar no plano espiritual. Eu consigo fazer processos de trabalhos cada vez melhores. Aliás, a vida é uma proposta de trabalho para que eu volte para o mundo espiritual melhor. Não é uma proposta para que eu fique preso aqui dentro desses processos. Tanto que o Evangelho vai pedir-nos desapego. Desapego das questões da vida. Desapego dos bens materiais. Desapego das questões que estão relacionadas à nossa convivência. Então nós temos muito apego aos nossos filhos, apego ao nosso carro, tudo isso vai ficar para trás. E nós precisamos aos poucos trabalhar nesse desapego. Porque é essa questão que dificulta muito esse trânsito, não é? De uma dimensão para outra. Porque nada nós poderemos levar conosco. Os nossos filhos são empréstimos de Deus, para que nós possamos educá-los e colocar-nos na boa via, respondermos ao chamado de Deus que nos pede que nós assim o façamos, não é? Por isso que eles estão conosco, mas acima de tudo eles são filhos de Deus. E aí pede-nos que nós os liberemos para a vida, para viver as provas e as expiações que eles necessitam. Tudo isso com alegria, tudo isso com esperança, porque nós respondemos naturalmente para as leis que Deus escreveu, que estão inseridas na nossa consciência, em relação àquilo que nós fizemos, ou o bom uso, ou o mau uso das oportunidades que Deus nos concedeu. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Respondemos pelo nosso corpo, respondemos pela nossa forma de ser. Tudo isso traz determinados processos em nós. Por isso a sensação de culpa, a sensação, às vezes, de vazio, a sensação de tempo perdido. Muitas vezes nós, nas nossas ligas de trabalho espiritual, temos pessoas que trabalharam, juntaram muito dinheiro, estão, de certa forma, bem, mas estão vazias internamente. Estão depressivas, tristes, mas falam assim, poxa, ganhou tanto, tem tanto recurso, podia viver uma vida boa e está aí nessa situação. É isso mesmo. Isso indica para nós que o dinheiro, os bens, as posses não são sinônimos da felicidade verdadeira ou são sinônimos de você estar bem. Estar bem tem um outro processo que não é de ter recursos amontoados. Aliás, dinheiro não compra amor. Pode comprar uma companhia. Ele não compra a felicidade, porque a felicidade é um estado interno, é um estado de alma. Nós não ofertamos para o outro aquilo que nós não temos. Não é? A beleza também vai embora com o tempo, porque segundo a lei da gravidade tudo cai. A única coisa que sobe é a gengiva, né? Os dentes caem depois, com o decorrer do tempo, ela sobe para poder encaixar as próteses. Então tomemos muito cuidado, meus irmãos. Tomemos muito cuidado com o que está sendo cultivado no nosso íntimo. Baixa estima, ideias ruins, né? Ideias ruins nesse sentido. Nós vimos agora, ao longo do tempo, uma série de pessoas que desencarnaram por uma questão de estética, né? Para ter um glúteo bonito, foi lá, injetou uma coisa que não tinha nada a ver e acabou desencarnando. Para fazer o quê? Para ter um corpo que já naturalmente era bonito. Que valores são esses? E nós vemos tudo isso sendo projetado na nossa mente, sem que nós façamos uma distinção. Vemos as meninas, os meninos empolgados por essas coisas, sem entender, naturalmente, que o ponto mais fundamental é a nossa vida no campo espiritual.
que as questões materiais, elas são importantes sim. Ter uma boa vida, uma vida com qualidade, com saúde, com recursos, tudo isso é muito importante. Mas se eu não tiver cuidado comigo, nada disso adianta. Nada disso adianta. Aliás, se você não cuidar bem de você, desse aspecto da tua mente, mesmo que você faça muitos exercícios, você esteja muito bem fisicamente, você vai passar na sua aparência a ideia de um tiozinho de 60 ou 70 anos, né? Porque você está bem fisicamente, mas a sua estrutura interna não mudou. Se não mudou por dentro, por fora também pode até parecer uma estética bonita, mas vai ser feio do mesmo jeito. Então, aí está posto para nós a ideia do autocultivo, do trabalho interno, do plantio no nosso íntimo de ideias boas. E para termos ideias boas, e para termos uma qualidade de vida mental, legal,